Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula sobre refração da luz. Hoje nós vamos ver dioptria. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajuda o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo assistir dióptros planos para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, o dióptro, prática 1. Observe o que acontece quando um robô mergulha o rodo na piscina. Clique no botão play. Bom pessoal, nós sabemos que quando nós colocamos substâncias químicas como cloro para fazer a decantação da sujeira da água da piscina, ela decanta e vai para o fundo e você vem com o aspirador, né? Coloca o rodo com o aspirador para aspirar a sujeira. Então a impressão que a gente tem é que o rodo ele quebra na parte em que está entrando na água, ok? Então quando o rodo é mergulhado, seu cabo parece que quebra para cima, parece que quebra para baixo ou não sofre variação. Nós temos a impressão que ele quebra para cima. A parte inferior do rodo, que é aquela que está dentro da água, parece estar mais profunda que realmente está, ou na profundidade que realmente está, ou mais rasa que realmente está. Ela parece estar mais rasa, né? Por isso que nós também vimos que a piscina ela sempre aparenta ser mais rasa do que realmente ela é, né? Isso é devido ao fenômeno explicado pela refração da luz. Então, esta é mais um fenômeno explicado pela refração da luz. Ok? Então, vamos ver a próxima página. Você vai repetir uma experiência feita por Isaac Newton. Clique no botão play. Então, tem um facho de luz passando por um prisma. Houve a decomposição da luz em várias luzes de cores monocromáticas, né? Que conjunto dessas cores me forma a luz branca. Isso aqui é chamado dispersão da luz. Então, a dispersão da luz branca também é um fenômeno explicado pela refração da luz. Mas quem lembra o que é refração da luz, pessoal? A refração da luz, nós vimos na aula passada, que é quando um raio de luz passa de um meio para outro, sofrendo um desvio e uma alteração na sua velocidade. Então, a luz se propagando de um meio para outro, ele sofre uma refração, um desvio. Então, quando sofre esse desvio, se afastando ou se aproximando da normal, altera a sua velocidade de propagação naquele meio. Então, isso é chamado refração da luz, né? Só relembrando. Então, vamos aqui. Dióptro plano. O conjunto constituído de dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana S, é denominado dióptro plano. Vejamos um exemplo onde a luz vai do meio 2 mais refringente para o meio 1, logicamente menos refringente. Vamos considerar aqui do lado de fora aqui desse prisma, eu tenha o ar. E vamos supor que esse paralelepípedo aqui, ele seja de vidro. E vamos considerar que o vidro tem índice de refração maior do que o ar. Então, o raio de luz saindo do vidro, ele sofre refração. Raio aqui amarelo, ó, essa reta aqui, quando chega aqui, se desvia da normal. Ó. Então, a velocidade da luz aqui já é diferente, já vai ser maior. Por quê? Porque quando ele vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, que no caso é o ar, aí o observador, em vez de ver esse ponto P, que é o real, ele vai ver o ponto P', que é o prolongamento desse raio refratado. Então, você vai ver o objeto mais próximo da superfície da água. Então, isso chama-se dioptria. É uma refração da luz, onde você vai ver, no dióptro, vai ver a imagem virtual mais próxima da superfície. A imagem real está no fundo, mas você não vê o ponto P, vê o ponto P'. Então a imagem formada é virtual e parece estar mais próxima da superfície do que o objeto está, né? O objeto realmente está. Isso explica por que, para quem está fora da água, a piscina parece mais rasa do que realmente é. Exatamente, a gente sempre tem essa impressão. Vamos ver. Vejamos agora um exemplo de dióptro plano, onde a luz vai do meio 1, menos refringente, para o meio 2, mais refringente. Então, vamos supor que o raio sai agora do ar, meio menos refringente, para o meio mais refringente. Quando você vai para o meio mais refringente, o raio agora se aproxima da normal, porque o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. Então, o raio se aproxima da normal. Nós vimos isso na parte teórica de refração da luz. Então, estou indo do meio, o ar, por exemplo, tem índice de refração 1. Então, o objeto P emite um raio, sofre uma refração, vai para o meio onde o índice de refração
do vidro é maior, então a velocidade diminui, o raio se afasta, se aproxima da normal, que é esse eixo aqui, ó, de azul. E o prolongamento desse raio refratado, ó, é esse pontilhado que vai formar a imagem lá em cima. Então, o observador que está dentro, por exemplo, da água de uma piscina, em vez dele ver esse ponto P, suponha que o ponto P fosse um pássaro no ar, ele não vê o pássaro aqui, vai ver o pássaro mais afastado da superfície. Então, a imagem formada é virtual, é uma imagem virtual, porque a imagem real é a P, e parece estar mais distante da superfície do objeto, realmente está, né? Então, você pode observar isso estando sobre a água em uma piscina e usando óculos de mergulho. Exatamente. Vamos ver aqui. Relação entre a distância do objeto e a imagem em um dióptro plano. Vamos lá. Quando os raios que determinam a formação da imagem formam os ângulos pequenos com a normal, a superfície S, até cerca de 10 graus, verifica-se que a relação entre a distância do objeto e da distância x', a superfície de separação S, é igual à relação entre os índices de refração N e N' dos dois meios. Bom, o que ele quer dizer é que existe uma relação entre a distância real e a distância virtual em relação aos seus índices de refração, N e N'. Então, vamos considerar aqui que o P seja um peixe, ok? E vamos considerar que esse peixe realmente está a uma distância x da superfície. E vamos supor que a imagem vista por um observador que está aqui em N', suponha o ar, não vai ver o peixe nessa posição P, e vai ver na posição P', igual a uma distância x' da superfície. Então vai ver mais próximo da superfície do que realmente é. Por quê? Porque quando o índice de refração sai do meio mais refringente e vai para o ar que tem um índice de refração menor, o índice de refração sendo menor, a velocidade aumenta. Isso eu ensinei na parte teórica. Então se afasta da normal. Então o raio refratado aqui se afastou da normal, mas o prolongamento desse raio refratado vai formar a imagem aqui em P'. Então existe uma relação que diz que a distância real está para o índice de refração do objeto real, que no caso seria P, índice de refração onde ele está, assim como a distância virtual, que essa distância vai estar para o índice de refração de onde o observador está. Eu costumo fazer isso aqui para ficar mais fácil para os alunos lembrarem. Eu posso dizer que o x' que ele chama é a distância virtual. E o x que ele chama, onde a gente estava vendo a animação, eu vou chamar de d grande distância real. Então eu posso dizer que o índice de refração onde o objeto, onde o observador está, OB de observador, OB, índice de refração do observador. Então o observador vê uma distância virtual. Assim como o objeto tem índice de refração, onde o objeto está numa distância real da superfície. Então é sempre lembrando que o índice de refração onde o observador está, o observador vê o quê? Uma distância virtual. Onde é que o objeto está? O objeto está, o índice de refração do objeto está para a sua distância real. Então o índice de refração onde o observador está, vem uma distância virtual. O índice de refração onde o objeto está a uma distância real, ok? Então fica mais fácil do aluno gravar a relação. Então vamos à próxima página. Se um observador em um meio vê um objeto que está em um outro meio mais refringente, com uma visada quase normal à superfície de separação, a imagem parecerá maior, né? Exatamente. Vamos lá. Eu tenho agora, o observador está em um meio mais refringente. Vamos supor que ele está aqui olhando no meio mais refringente para um meio menos refringente. Se ele olha para um meio menos refringente, de visada, né, de separação entre os dois dióptros, ele vai ver a imagem aqui. O que acontece? A imagem vai ficar mais próxima da superfície, ok? Então nós temos aqui, ó, x'. E essa distância aqui, x. Então tá errado aqui, ele botou x'. Então aqui é x, aqui é x'. Então nós temos a distância n, índice de refração, é maior
ver um objeto de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, do meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, eu tenho também a relação que a distância x real é maior do que a distância x'. Então, nós temos aqui, não é x', é x, tá? Tá um erro aqui. Então, eu tenho exatamente essa relação. Logo, a imagem se forma mais próxima da superfície e parecerá maior. Então, exatamente o que acontece quando o observador vê de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ok? Então, vamos à próxima página. Se um observador em um meio vê um objeto que está em outro meio menos refringente, quando vai para o meio menos refringente, a velocidade aumenta, o raio se afasta da normal. Com a visada quase normal à superfície de separação, a imagem parecerá diminuída. Exatamente. Então vai acontecer isso aqui. A distância real é x, mas a distância virtual vai ficar x'. Essa distância é maior. Então vai ver mais fundo. Por quê? Porque se ele olhar para um meio menos refringente, o raio se afasta da normal. Então o prolongamento desse raio aqui vai me dar um pontilhado que vai formar a imagem lá embaixo. Então a distância agora virtual é maior do que a distância real. Então nós vamos ter exatamente isso aqui. O índice de refração n é menor do que n'. Então, o índice de refração mais refringente para um meio de refração menos refringente. Então, logicamente, se n é menor do que n', logicamente x vai ser menor do que x' para essas frações terem a mesma igualdade. Né? Se esse numerador é menor do que esse numerador também é menor do que esse denominador. Logo, a imagem se forma mais distante da superfície de separação e parecerá menor. Mas não precisa decorar isso, pessoal. Isso aqui é uma questão lógica. É só ver, dados os valores, você vai encontrar o valor que você vai descobrir facilmente pela fórmula. Tá? Então vamos ver aqui. Escolha o valor do índice de refração no meio 2, e altere a distância da superfície de separação do objeto e observe. Então eu tenho aqui o A, índice de refração 1, e vou alterar o índice de refração do meio 2. O raio está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Vamos supor aqui que o objeto, vou colocar uma distância aqui, distância da imagem vai alterando aqui também. Vamos supor que eu tenho agora uma índice de refração maior para dar uma visualização. Então nós temos aqui o raio de luz saiu daqui, chegou aqui, sofreu uma refração. Prolongamento vai me dar essa imagem aqui, onde está a bolinha aqui. Então essa imagem vai ser a virtual, a que está mais em cima, mais próxima da superfície. Ok? Vou colocar uma distância maior. Não dá não, só chega até o máximo 3. Então vamos ver a próxima página. Então notaram aqui, né? O raio de luz saindo daqui de um objeto real, saiu do meio mais refringente, 1,6 é maior do que 1. Quando chega aqui, o raio se afastou da normal. Se você passar uma reta aqui paralela a essa reta aqui, ele se afasta da normal e o prolongamento dele vai me dar a imagem mais acima. Essa distância aqui foi sobrelevada para essa posição aqui. Então essa distância aqui é menor do que essa distância daqui até aqui. Ok? Então vamos à próxima página. Um exercício para entender. Um pássaro encontra-se a 0,9 metros da superfície S da água e um peixe encontra-se a 2 metros da superfície S na mesma vertical à superfície. Sendo 4/3 o índice de refração da água e 1 o índice de refração do ar, determine a que distância de S o pássaro vê o peixe. Bom, o pássaro está no ar, onde o índice de refração é 1. E o peixe vê o pássaro, o peixe está no índice de refração 2. Então, vamos ver a primeira pergunta. A distância que o pássaro vê o peixe. Ora, o pássaro está no meio menos refringente, vai ver o peixe que está no índice de refração da água, que é mais refringente. 4/3 é maior do que 1. Então, ele vai ver o peixe mais próximo da superfície. Então, fazendo aquela relação que nós aprendemos, o índice de refração onde o peixe está é 4/3 e o índice de refração onde o pássaro está é 1. O pássaro é o observador. Então, eu tenho que o pássaro, que
está no índice de refração 1 está para a distância virtual, que é o que eu quero saber. O índice de refração do peixe é 4/3, que é o N, vai estar para a distância real, que é 2 metros. Então, vamos colocar aqui os valores. Então, vamos lá. Distância real 2 está para a distância virtual. Quem está na distância real é o peixe que está no índice de refração 4/3. E quem vai ver a distância virtual é o pássaro que está no ar, que o índice de refração é 1. Então, fazendo meio pelos extremos, vai dar uma distância 1,5. Então, em vez dele ver o peixe a uma distância de 2 metros da superfície, ele vai ver só 1,5. Então, vai ser sobrelevada, 2 menos 1,5 vai dar 0,5 metros de sobrelevação, né? Vai sobrelevar a distância, né? Então, vocês têm a primeira resposta. Segunda, o pássaro é o objeto. Bom, se o pássaro é o objeto, né? Então, nós vamos ter agora exatamente o contrário. Ele quer saber, determine a que distância de S o peixe vê o pássaro. Então, o pássaro passa a ser o objeto. Então, vamos ter o índice de refração N1, onde está o ar, e aqui o índice de refração, onde está o peixe, ok? Só que agora o peixe é 4/3, o peixe vai ver uma distância virtual. O índice de refração onde o pássaro está, que é o objeto, é 1. E a distância que ele está da superfície é 0,9. Então, suponha agora que fazendo o meio pelos extremos vai dar 1,2 metros. Então, essas são as respostas. Ok? Então, aplicação direta na fórmula, né? Eu costumo sempre colocar essa distância x como D maiúsculo e essa distância de x' como D minúsculo. Fica mais fácil de raciocinar, né? Porque o D maiúsculo é a distância real e o índice de refração real, né? No caso aqui seria onde o peixe está, o índice de refração é 4/3 e a distância real dele é 2. E embaixo você coloca a distância virtual e o observador que está no ar. O observador está no ar, então o índice de refração é 1. Ok? A mesma coisa na letra B. Bom, e para terminar a aula, vamos ver outra questão. A que distância da superfície da piscina um robô dentro d'água vê uma nave que voa a 1.500 metros de altura? Então, o índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água é 4/3. Então, se o raio está saindo de luz, está saindo daqui, desse meio aqui, do meio do ar, para o meio mais refringente, ele vai ver mais afastado da superfície da água, ok? Então, vou colocar aqui. A nave é o objeto e o índice de refração onde o observador está é 4/3. O observador vê uma imagem virtual. Então, eu tenho 4/3 vê uma imagem virtual. O objeto está no ar, índice 1, está a uma distância real de 1.500. Então, fazendo meio pelos extremos, eu vou ter xilinha vezes 1 da xilinha e 1.500 vezes 4/3 vai dar 2.000. Então, a resposta seria 2.000. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, tá? E que refaça os exercícios de dioptria, dióptrio plano, nível 1 e de nível 2, tá? Próxima aula nós vamos ver lâminas paralelas, que também é um dióptrio plano, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido as aulas, compartilhe e ajude o profissional da educação. Até mais e muito obrigado pela atenção. Tchau!